Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E. Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar mais uma vez, né, dos filmes, né, que estão rolando aí nesse fim de semana do dia 9 de fevereiro de 2025, tá? E hoje eu quero trazer um documentário brasileiro chamado Madeleine a Paris, tá? Que é um documentário sobre Roberto Chaves. Roberto Chaves é um rapaz de Santo Amaro da Purificação da Bahia, né? Que gostava de teatro, né? Tinha, vamos dizer assim, um cara meio andrógeno, coisa e tal, né? Que gostava de trabalhar em teatro, coisa e tal. Só que em Santa Maria da Purificação ele não tinha espaço para isso, ele foi ganhar o mundo, né? E acabou em Paris, né? Trabalhando num cabaré, né? Paraíso Latino, o nome do cabaré em Paris, né? E virou um grande artista lá, né? Descobriu a bissexualidade lá, coisa e tal. E é um artista bem conceituado lá em Paris, né? Nesse cabaré, tá lá há 31 anos, né? Faz esses shows lá, coisa e tal, né? Um cara que ganhou na vida, venceu na vida, ganhou na vida não, venceu na vida, né? Com a sua arte, né? Com seu talento, coisa e tal, né? Chegou à Europa, né? Fez o mundo lá na Europa, vive em Paris hoje, né? E aí ele quis, né? Acho que são, se não me engano, na Copa de 98, quando a Copa de 98 foi na França, né? Ele queria fazer alguma coisa brasileira lá, né? Aproveitando, né, o clima da Copa do Mundo, né? Esse negócio todo, né? E aí ele decidiu fazer o que é feito na Bahia, que é lavar, né, as escadarias das igrejas, né? E ao lavar as escadarias das igrejas, né, ele queria fazer isso na igreja de Montmartre, por exemplo, ou então na igreja da, da Catedral de Notre Dame, né? Ele queria lavar as escadarias dessas igrejas, né? Só que ele acabou, né, junto com outro grupo de brasileiros lá, esse negócio todo, né? Ele acabou não tendo autorização, né? Até que ele conseguiu fazer isso na igreja de Madeleine, né? Santa Maria Madalena, na igreja de Madeleine, né? Em Paris, né? E o filme mostra, né, todo esse processo, um documentáriozinho bem pequenininho, né, de 75 minutos, tá? Que mostra, né, esse processo todo, né, desse Roberto Chaves, né, fazendo, né, a lavaria, a lavagem dessas escadas, coisa e tal, né, e o filme vai contando, né, toda essa coisa, como ele junta, né, a comunidade brasileira na França, né, como outros franceses também se juntam com ele nessa coisa de lavar, né, as escadarias, esse negócio todo, né, e de como ele acaba meio que transformando isso tudo numa espécie de associação, né, numa espécie de ONG, né, que também está preocupada, né, com questões sociais, né, com questões LGBT, com questões contra a discriminação de negros, né, coisa e tal, né. Então é um documentário muito bacana, gente, que mostra a vida dessa pessoa, desse personagem, né, desse brasileiro, né, que a gente não conhece, que foi conseguiu que tem a sua vida toda organizada em Paris, né? Mostra ele voltando para Santo Amaro da Purificação na Bahia, né? Onde ele é um cara muito bem recebido, muito bem conhecido, né? Ele tinha inclusive até uma ligação, conhecia a Dona Canoa, né, filha do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, né? Um cara que tem ligação também com a MPB por ser, né, da cidade natal também de Santa Maria da Purificação, da cidade natal do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, né, coisa e tal, né? Então também tem essas ligações aí, né? E aí a gente vai vendo, né, como ele consegue, né, regimentar um grupo de pessoas lá em Paris, né, de brasileiros, para fazer justamente essa cerimônia da lavagem, né, das escadarias, né, e de que como alguns padres, né, aceitam e outros nem tanto, né, essa situação, né? Você tem um padre lá, por exemplo, que não aceita mais que seja feito um ritual dentro da igreja, né? Com tantos atabaques, né? Música em volume muito alto, então ele achou que isso não era muito uma manifestação religiosa, mas muito mais uma manifestação folclórica. Então ele não permitia mais essas manifestações religiosas no interior da igreja, mas ainda permite a lavagem, né, das escadarias, né? Já padres anteriores já aceitavam essas manifestações dentro da igreja, né? E aí vai ter também a questão, toda a questão ecumênica, né, que o catolicismo francês não tem
o sincretismo religioso do catolicismo brasileiro, por exemplo, né? Onde esses rituais são mais bem vistos, mais aceitos de uma certa forma, vamos dizer assim, né? Você vai ter também outras questões também, como por exemplo a própria laicização do Estado francês ser rigorosamente laico, né? E que de repente uma manifestação dessa magnitude, né, esbarrava, né, nessa laicização violenta do Estado, né, que existe lá na França, onde as meninas não podem usar hijab, meninas muçulmanas não podem usar hijab dentro de escolas públicas e nem os católicos podem usar crucifixos. Lá o Estado tem que ser laico mesmo. Não tem essa história de fazer oração para Nosso Senhor Jesus Cristo na entrada da aula, nada de coisas desse gênero aí, tá? Então o que acontece? A gente vai ver, né, essa situação, né, desse personagem, um personagem muito interessante, tá, gente? Um personagem que você bate o olho, você já gosta do cara logo de cara, né? Você já simpatiza com ele logo de cara, né? E ele tá ali contando não só a história da vida dele, né? Mas também toda essa associação que ele montou, todo esse grupo que ele montou, né, na França, né? Que acaba sendo, né, um grupo que não só junta, né, imigrantes brasileiros em Paris, mas também um grupo que tem uma razão social, né, que também está trabalhando questões ali de ser contra a discriminação, homofobia, coisas do gênero, né? Então é um documentário bem gostoso de assistir, bem curtinho, bem pequenininho, 75 minutos só, tá, gente? E fica essa minha dica, passando também escondido nas salas de cinema, tá passando lá no Cine System Botafogo também, escondidinho lá, tá? E fica aí a minha divulgação desse documentário para vocês, tá bom, gente? Madeleine a Paris, tá? Vale muito a pena assistir, tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.